Vamos fazer mais uma questão, ainda envolvendo aquele brinquedo, né, daquele rotor do movimento circular, onde as crianças ficam presas na parede, não caem, né, não escorregam. O que que diz aqui a questão? Ele fala o seguinte: apesar de segura para aqueles dentro do rotor, a situação do vídeo depende de um equilíbrio delicado entre uma série de grandezas físicas agindo simultaneamente sobre as pessoas. Entre as alternativas abaixo, qual ou quais descreve ou descrevem uma situação em que o experimento não mais funcionaria? E aí, só para a gente recordar, deixa eu trazer aqui a foto para a gente relembrar como é que é o brinquedo. Então a gente observa claramente que as crianças ficam presas aqui na parede, e aí a gente sabe que esse aqui é o centro aqui da trajetória, né? Então a criança ela tem uma força aqui no caso apontando para o centro dessa trajetória, que é a própria força centrípeta, né? Então a força centrípeta é responsável, aí no caso, por mantê-la, digamos assim, apontando, presa aí à parede, apontando aqui para o centro dessa trajetória. Lembrando, né, lembrando também que nós temos quem? Nós temos o peso para o centro aqui da Terra, né? O objeto tem massa, então ele vai ter o peso. Aqui no caso, como ele está encostado aqui nessa parede, então se o peso puxa para baixo, então aqui no caso a gente vai ter uma esfregação aqui para cima, que é contrária ao peso, que é o caso a força de atrito, né? Então a pessoa não escorrega, porque tanto o peso quanto a força de atrito, elas se equilibram. E como elas se equilibram, né, elas não interferem aqui num problema, tá? Mas eu volto a dizer que para manter elas grudadas aí tem que ter uma certa velocidade, é x, né? Caso contrário, elas podem escorregar aqui e encostar o pé no chão se a velocidade não for, aí, no caso, adequada. Mas vamos ver aqui a alternativa uma por uma para ver o que ele diz? Então aqui a ideia é, o que pode acontecer aqui para esse negócio não funcionar, digamos assim? Então o que que diz aqui o item A? Se o óleo ou substância similar fosse despejada na parede do rotor, o atrito entre a pessoa e a parede não mais seria suficiente para mantê-las em suspensão, correto? Né? Então, se eu colocar aqui óleo, né, se caísse um óleo aqui nas costas aqui das pessoas aqui dentro do brinquedo, essa força aqui no caso de atrito não mais compensaria o peso dele e provavelmente ela ia escorregar aqui, ela ia descer aqui no caso, né? Então, o óleo, por exemplo, influenciaria nesse brinquedo. Então, essa aqui iria interferir aqui no brinquedo. A letra B. Se a velocidade de rotação do rotor não for alta o suficiente, a força normal de contato entre a pessoa e a parede não será suficiente para mantê-las em suspensão. Correto. Então, tem que ter uma certa velocidade aqui, angular, velocidade aqui, para poder manter essas crianças aqui na parede. Se a velocidade não for específica e adequada, elas não vão se equilibrar aqui no caso. E aí não vai ter esse equilíbrio aqui que a gente está vendo aqui no brinquedo, não. Letra C. Se a velocidade de rotação do rotor for alta demais, o equilíbrio das forças fará com que a pessoa continue subindo pela parede. Pelo contrário, se aumentar aqui a velocidade, a força aqui, no caso, ela vai ficar mais grudado ainda, né? Não vai descer, pelo contrário, aumenta a velocidade, mais grudado ele fica. Então aqui essa afirmação está errada. Letra D ele fala: se a massa da pessoa for grande demais, a força-peso será maior que a força de atrito entre a parede e a pessoa, não sendo suficiente para mantê-la em suspensão no ar. Também está certo, né? Então, se a força-peso ela for maior aqui, for muito grande, né? Então essa força vai puxar aquele para baixo e a força de atrito não vai ser capaz de segurar essa criança aqui grudada aqui na parede, né? Então, o item D também está certo. O item E fala o quê? Se a massa da pessoa for pequena demais, a força de atrito entre a parede e a pessoa será maior que a força peso, fazendo com que a pessoa continue subindo parede acima. Não, aqui, né? Se a massa for pequena, não vai fazer esse efeito, não. Né? Pelo contrário, a força elas vão se equilibrar. O problema é quando a massa é maior, né? Quando a massa é menor, tendo aqui no caso a velocidade específica, né, ela não vai fazer isso que ele está falando aqui não, tá? Então o item aqui está errado. Então a gente fica apenas com o item A como resposta correta. Então o A está certo aqui no caso, esse aqui o B está certo e que o item D também estaria correto. Bacana? É isso.